Na semana passada nós começamos a estudar juntos aqui, refletirmos juntos na questão, dessa tal felicidade, que nós buscamos na nossa vida, que o mundo aí fora também, de maneira maluca, vem buscando a felicidade a qualquer preço, E nós aprendemos no Senhor algumas coisas valiosas para nós aqui na semana passada, e eu quero continuar nessa vibe aí, como diz os outros, nessa direção, para a gente aprender um pouco mais de Deus, para a gente entender como viver uma vida debaixo da vontade, do propósito de Deus, e com isso emprestarmos significado a tudo aquilo que nós fazemos, porque não nos movemos pelas circunstâncias, não nos movemos pelo dia bom ou pelo dia mau, mas nos movemos pela fé e pela confiança que nós temos no nosso Deus. E eu quero continuar nessa noite falando sobre isso, intercedendo sobre isso, e que você possa ter o coração nesse momento aberto para receber da vontade da palavra de Deus, no nome de Jesus. Quem está aqui comigo? Amém? Vou perguntar de novo, quem está aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus 7, no partir do 24, do 24 ao 27. Mateus 7, 24 a 27. Glória a Deus. Só para a gente fazer um backup do que nós falamos na semana passada, nós falamos, definimos o que era a felicidade, a dificuldade nossa de, descrever o que é a felicidade propriamente dita. Muitas vezes nós confundimos felicidade com alegria, e nós falamos sobre isso na semana passada, falamos sobre alguns equívocos, ou alguns erros sobre felicidade, E eu vou citar aqui rapidamente quais são eles. O primeiro é achar que existe uma fórmula, para a gente ser feliz. Tipo assim, você compra aquele livro e tem lá no livro 10 maneiras de você atingir a felicidade. E aquilo não é verdade, tá, queridos? Não acredite em lista ou em fórmula para ser feliz. O segundo equívoco sobre felicidade é que ela, quando nós dizemos que nós somos felizes, nós temos que ser alegres para sempre. Todos os dias temos que estar alegres, todo momento nós temos que estar alegres, e nós dizemos que isso é uma grande mentira, porque a alegria é um estágio, é um momento que nós vivemos no nosso estado de espírito feliz. E nós também falamos sobre isso. E também falamos um outro equívoco, que as pessoas acreditam que felicidade é destino. Tipo aquelas pessoas que nascem para ser felizes e aquelas que nascem para sofrer nessa terra. Misericórdia, Isso também é uma mentira do capeta, e nós temos que combater isso, questionando essas mentiras que são pregadas e são faladas por aí afora para nós, que atrapalham a gente de viver a felicidade de Deus. E aí nós começamos a falar na semana passada sobre os opositores da felicidade. Falamos daquelas questões dos compromissos, dos excessos de ocupação, da rotina do dia a dia, da agenda lotada, das suposições. E se isso acontecer comigo? E se eu perder meu emprego? E se eu não tiver dinheiro para isso? A gente acumula uma série de preocupações, de ansiedade, que isso traz para nós o quê? Uma dificuldade de viver uma vida mais tranquila, mais de paz, mais feliz. Nós falamos, que a vida tem os seus limões, tem os dias ruins, Ninguém, não existe uma justiça perfeita falando que quem é bom vai sempre ter coisas boas na sua vida, e quem é mau vai sempre ter coisas maus na sua vida. Até porque nós podemos dizer que ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Então isso seria uma incoerência na lógica de Deus, se a gente pode falar dessa maneira. Nós temos que aprender que existem dias que nós vamos sofrer, que vamos ter perdas, que vamos ter que enfrentar dificuldades. E isso não pode afetar a nossa felicidade.
E falamos também sobre, né, as características pessoais que nos afetam no nosso modo de enfrentar o dia a dia, as dificuldades, os momentos difíceis, né? Talvez para mim, né, alguma coisa de acordo com o que eu fui criado com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, né? Eu era pequenininho, né, lá em Barbacena, não era em Barbacena, eu era pequenininho lá em Valadares, eu morei em Valadares até meus 7 anos de idade, né? E tinha lá uma cultura completamente diferente. Quando eu vim para Belo Horizonte, menino ainda, né, nunca tinha estudado, fui para uma escola primária e fui fazer o pré-primário. Naquela época tinha, né? Hoje é maternal, sei lá como é que chama aquilo. Mas eu fui fazer e aí eu morria de medo, porque não conhecia ninguém. Para mim aquilo era uma loucura. Eu tinha que largar minha mãe para entrar dentro da escola, chorava todo dia, porque aquilo para mim era a maior dor do mundo, ficar longe da minha mãe. Mas o que? A vida, né? A cultura, a forma como nós somos criados, nos vê ou nos faz enxergar a realidade da vida de forma diferente. Talvez para mim, você ser uma pessoa que está chegando atrasada é diferente para uma pessoa que acha isso normal, que na vida dela é normal. Talvez para mim, né, se eu tivesse sido criado por um pai muito rígido, eu talvez fosse uma pessoa muito rígida com as pessoas também. Mas eu conheço pessoas que foram criadas por pais muito rígidos, bravos, que batiam, que não sei o que, tal, aquela autoridade, aquele autoritarismo, aquela ditadura dentro de casa, e que se tornaram rebeldes por causa disso e aí não obedecem ninguém. Então, queridos, o que eu quero dizer é que as nossas características pessoais afetam a nossa forma como nós lidamos com as circunstâncias, a nossa cultura, a nossa crença. Graças a Deus que nós temos uma crença, uma fé acima de nós mesmos, que temos um Pai que nos ama, que vela por nós, como foi cantado aqui, né? Mas é um Pai que cuida de nós. E nós temos essa fé, mas muitas vezes, mesmo tendo essa fé, nós nos perdemos, nós nos deixamos levar por um espírito conturbado no nosso coração. E nós temos que aprender isso e viver isso a cada momento em nós. Então, né, nós precisamos, né, dentro desse resumo que nós falamos na semana passada, nós queremos dar continuidade hoje, enxergando como enfrentar ou como viver isso, né, como viver a nossa vida apesar dos seus limões, apesar das dificuldades, sem que isso afete o nosso espírito, né, o nosso equilíbrio emocional. É fácil, amados? Não é. Mas nós temos que perseguir isso na nossa vida. Nós temos que colocar isso como um compromisso, até porque a forma como nós lidamos com os momentos difíceis afeta todo o ambiente que está à nossa volta, né? A maneira como eu enfrento a dificuldade no meu dia vai, né, representar a forma como eu lido dentro da minha casa. Imagina se eu passo um dia muito difícil na minha empresa, tomo pancada lá, né, sou maltratado, sou desrespeitado, vamos supor, né, não estou falando que está acontecendo isso não, mas aí eu chego na minha casa revoltado, não sei o que, chutando tudo e desconto na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa. Como que isso, né, que resultado que isso vai dar? Não vai ser coisa boa, né? Então a gente tem que ter esse entendimento e essa maturidade para, né, enfrentarmos as dificuldades, o que eu chamo aqui de limões, né, aquele que é azedo, né, enfrentar isso sem contaminar as pessoas que estão à nossa volta. Não que nós vamos vestir uma máscara e fingir que está tudo bem, mas nós temos que manter o equilíbrio e a fé no nosso Deus, porque sabemos que toda tribulação, né, é passageira. Né? A palavra de Deus diz que, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que acreditar. Nós não podemos nos perder diante dessas, né, atrocidades do dia a dia. E amados, queridos, não quero enganar vocês não, sabe? A coisa não está fácil para ninguém não, né? As coisas estão difíceis, né? O mundo que está à nossa volta está cada dia mais detonado, né? A gente vê cada coisa absurda acontecendo, e isso nós temos que estar muito fortes conosco mesmo e com Deus, para que possamos enfrentar esses limões, essas dificuldades, esses momentos difíceis. Amém? Amém. Vamos seguir então, queridos. Mateus 7, 24. Todo mundo está aí? Sim.
Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Feche teus olhos. Pai amado, estamos aqui mais uma vez, ó Deus, ouvindo a Tua palavra. Nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, com o coração aberto, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós nessa noite. Ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, não retruque, não venha, Senhor Deus, impedir, ó Deus, que essa palavra possa entrar. Mas acima de tudo, ó Deus, que possamos não só ouvir, mas colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Age, ó Deus, através da minha vida aqui nessa noite, apesar de mim mesmo, para que cada um aqui, ó Deus, receba aquilo que o Senhor tem para dizer, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos. Vimos aqui duas pessoas diferentes, duas situações idênticas, mas com dois resultados diferentes. A gente vê aqui, que veio uma tempestade, veio chuvas, veio ventos na vida dessas duas pessoas aqui, ou dessas duas pessoas significadas por aquilo que Jesus estava dizendo, Ele está dizendo que veio uma tempestade, veio o dia do limão, veio o dia da dificuldade, e aquelas duas pessoas, uma, qual é a situação dela? Ela é chamada aqui de insensata, porque edificou a sua vida, a sua casa sobre a areia. Quando nós falamos de areia, estamos falando de um terreno sem sustentação. Quando nós falamos de areia, nós estamos falando de um lugar onde você pisa e não tem sustento, não tem liga, não tem força, não tem estrutura. Quando nós falamos de areia, nós estamos falando de alguém que recebe uma palavra e não as cumpre. Meu Deus. Na oração aqui hoje, me veio no meu coração a passagem que Tiago exorta a igreja lá naquela época, falando que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, porque quando nós ouvimos a palavra e não as praticamos, nós vamos o quê? Morrer na praia, literalmente, na areia aqui. Você não tem sustento, você não tem estrutura, você não consegue enfrentar a tempestade, porque a tempestade virá na nossa vida, queridos. E essa pessoa, ela recebeu a mesma chuva, a mesma tempestade. Aqui fala de inundação, os mesmos ventos do que aquela lá do princípio do versículo 24, que escutou as palavras e pratica. Pratica, nós não estamos falando nem do passado, praticou, não, e nem praticará, ela pratica. Nós temos que praticar aquilo que nós vivemos, nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos, nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor. Amém. E é nessa prática do nosso dia a dia, que nós falamos na semana passada, que a nossa vida não é feita de grandes momentos, as representações da nossa vida não é feita de grandes momentos, quando eu casar, quando eu formar, quando eu tiver um emprego. Não, a nossa vida e o nosso significado de vida, ele vai ser construído pelos pequenos milhares de momentos que nós vivemos a cada dia. E essa prática, ela tem que ser em cada um dos nossos momentos. Não é só na hora que você está com vontade, não é só na hora que você está feliz, não é só na hora que as coisas estão indo muito bem para você. É independente das circunstâncias. Veio a chuva, veio o vento, veio a inundação, mas o que diz aqui?
ela não caiu. Você não irá cair se você estiver edificado na rocha. E a rocha que nós falamos aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Onde você está edificando a sua casa? Onde você está colocando a estrutura da sua casa, da sua vida, do seu ministério, daquilo que você tem na sua família, na sua vida profissional, independente daquilo que alguém colocou para você? O que você está colocando? Onde você está plantando as suas sementes? Onde você está colocando a sua esperança? Onde você está depositando o seu tesouro? Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. Pratique a palavra que você escute. Pratica esta palavra e coloque, a sua casa, plantada na rocha, Jesus Cristo. Amém? Isso é uma primeira constatação que nós temos que ter. Das pessoas que vivem dificuldades, vivem tempestades na vida e não caem, não desistem, não se perdem, não fogem, não vivem naquelas maneiras, hoje está bom, então eu estou bem, hoje está mal, eu estou mal, hoje está bom, eu estou bem, hoje estou mal, eu estou mal. Então nós não podemos viver nesse sobe e desce. As nossas emoções têm que ser equilibradas, e elas serão equilibradas quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos do Senhor. Nós temos que colocar em prática tudo que nós aprendemos, colocar em prática. É isso que traz transformação para nós. Não importa de onde você veio, não importa a sua situação social, não importa se você hoje está vivendo uma terrível dificuldade na sua vida, uma terrível enfermidade na sua família, uma terrível necessidade financeira. Eu não sei qual é o seu problema, mas independente do tamanho do vento, da tempestade, mantenha os seus pés na rocha. Amém. Jesus Cristo vai te sustentar. Você irá vencer, e você na frente verá a glória do Senhor agindo em ti. Amém. O milagre do Senhor alcançando a sua vida. Porque para nós nós não nos movemos pelas circunstâncias, porque muitas vezes as dificuldades viram desculpa para nós. Viram? E são desculpas aqui entre nós justificáveis muitas vezes. Olha aí. Nós vamos ver aqui uma passagem de Pedro na pescaria. Pedro tinha todos os motivos para dizer para Jesus: olha, eu não vou voltar para o mar e lançar a rede de novo, porque passei a noite inteira lançando, não peguei nada. Mas nós vamos ver o que é aquilo, O que é aquilo, o que aconteceu ali. Foi muito forte, hein? Amém, queridos? Então, nós temos que ter esse entendimento e termos humildade, queridos. Porque muitas vezes também falta para nós humildade. Falta humildade para entender que nós, às vezes, nós mesmos somos o próprio inimigo nosso. Às vezes a gente fica colocando a culpa em Satanás, mas o problema está na gente. Naquela história de que eu me basto, aí eu sou eu vou dar conta, eu vou fazer isso. Eu falei aqui na semana passada sobre a dificuldade de administrarmos o nosso ego, Ego fala de egocentrismo, egocentrismo fala de egoísmo. Tanta coisa em cima desse ego, tanta coisa ruim para nós, mas é isso que move o mundo hoje. O mundo lá fora, queridos, move dessa maneira, mas aqui não pode ser desse jeito. Por quê? Porque a minha vida tem que ser uma vida de significado. E eu aprendo esse significado quando eu alimento o meu discernimento espiritual, quando eu anulo a carne, quando eu coloco a minha carne na cruz, e eu declaro que o ego não vai falar mais alto do que a vontade de Deus para mim. O Espírito Santo tem que ter espaço no meu coração, porque às vezes meu coração está cheio de lixo, ocupando o lugar de Deus. Precisamos ter o coração aberto, livre desse ego, livre desse egoísmo. Jesus falou, se quiser me seguir, ele fala o quê? Negue-se a si mesmo. Por que Jesus está falando isso, queridos? Porque nós mesmos somos opositores da vontade de Deus, nós mesmos somos opositores do agir de Deus.
E quando nós somos maiores do que Deus e maior do que o agir de Deus em nós, nós não damos espaço para Ele agir em nós. Fala, Deus. Ai. Então nós vivemos essa constante luta interna dentro de nós. Né? E quando, queridos, olha, presta atenção, porque nós falamos aqui da importância de praticar, né, a palavra. Quando nós, né, ficamos na preguiça, naquela, né, história de que hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a palavra, hoje eu estou cansado, porque nós falamos na semana passada, né, que o cansaço, o excesso de ocupação, daquela agenda lotada, aquela confusão nossa do dia a dia, nos traz cansaço, e o cansaço nos joga no sofá, ou direto na cama. Às vezes a pessoa vai direto na cama dormir, e aí não lê a palavra, não ora, não se ajoelha diante do Senhor, pedindo direção, pedindo conselho, pedindo ajuda. E aí o que acontece? O ego e a carne começam a falar alto, né? Nós nos perdemos, e aí vem o sofrimento, vem a tristeza, vem a frustração, e aí você não entende por quê. Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, ele tem uma passagem na Bíblia que ele fala e ele reconhece: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu luto em não fazer, este eu faço. Querido, se Paulo falou isso, meu Deus, para mim, nós precisamos estar atentos, precisamos entender isso, esse agir, essa direção, essa proposta que nos é dada, né? Afaste o egoísmo, seja mais altruísta, tenha um espírito mais abnegado, tenha uma vida mais simples, seja mais solidário, negue-se a si mesmo, negue-se ao teu querer. Não busque a Deus querendo algo para ti. Busque a Deus para glorificá-lo por tudo que Ele já fez por você. Amém. Ele não precisa fazer mais nada por nós. Ele já fez tudo. Ele já nos deu acesso à vida eterna. Teremos que ser, né, nós somos eternos devedores ao Senhor. Então por que eu estou aqui pedindo alguma coisa a mais para Deus? Eu tenho que dar, eu tenho que oferecer. Meu Deus. Amém? Amém. A Bárbara falou aqui no louvor agora há pouco, né? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Mentiroso eu sou se eu falar isso. Se eu não amar o meu irmão, se eu não tiver um espírito solidário, altruísta, como paradoxo para a minha vida, eu jamais serei feliz. Eu jamais serei feliz, queridos. Eu não conheço ninguém que olhou somente para o seu umbigo e se diz feliz. Não é. Não é. Eu desafio alguém a aparecer aqui e falar: não, eu cuido só de mim mesmo e eu sou feliz demais por isso. Não é. Existe um vazio, e essa pessoa o tempo todo vai estar em busca de preencher esse vazio. E aí vai para as drogas, vai para o álcool, começa a buscar, né, na noite, nas coisas, né, que não são próprias para nós. Por quê? Porque há um vazio no seu coração. A vida não tem significado, a vida não tem um caminho. Negue-se a si mesmo. E muitos, queridos, estão sofrendo com culpas religiosas, né? Tipo assim, não, eu estou vivendo essa dificuldade, eu estou vivendo essa loucura toda aqui, porque eu sou um pecador e Deus está me castigando. Queridos, tira essa culpa do seu coração. Se você está errado, se você errou, peça perdão, misericórdia. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Quem te acusa é Satanás. Então não deixe que a culpa te afaste do propósito de Deus. Não deixe que essa culpa religiosa venha trazer desequilíbrio na sua fé. Porque o nosso Deus não é um Deus castigador, o nosso Deus é um Deus de amor. Aleluia! Eita! E a nossa fé tem que ser uma condição existencial. Não é uma barganha que você faz com Deus. É a sua convicção de que Deus, né, está olhando por você, apesar dos seus problemas. Não deixe que essa culpa, não deixe que este poder do ego afaste você da presença de Deus, afaste você de uma peregrinação espiritual genuína na presença de Deus. Porque, queridos, não queira acumular riquezas na terra, porque o nosso maior tesouro está no céu, na eternidade. Então não se
perca, sofrendo, se frustrando aqui na terra, para conquistar coisas aqui que não vão valer lá no céu. Não perca esse equilíbrio espiritual no seu coração, alimentado pela presença de Deus, porque quem crê no poder de Deus, estabelece e tem a certeza da provisão de Deus e da providência de Deus na hora que tem que acontecer. E se não tiver a providência de Deus, porque não era a vontade de Deus. Não sofra querendo algo que não era a vontade de Deus para você. Não sofra querendo uma direção de Deus, uma direção para a sua vida que não é a direção de Deus. Não dê uma de Jonas. Eu conversei hoje com o pastor. Às vezes a gente tem uma sensação de que nós estamos igual Jonas. Deus está mandando ir para Nínive e você pega o barco e vai para Tarsis. Aí o barco começa a querer afundar, todo mundo morrendo de medo, aquela confusão toda, o pessoal jogando as coisas para fora. É a vida de quem está longe da direção de Deus, está daquele jeito. E o barco está lá tremendo, está no meio da tempestade. E aí você fala, o problema está comigo, que eu tinha que estar lá em Nínive e estou indo para Tarsis. Quem está entendendo? Encontre a direção, encontre o propósito de Deus. Não deixe o seu ego falar mais alto. Não acredite nessas coisas. Não acredite em uma fé instantânea, como eu já disse aqui também, da farinha de condão. Eu quero isso, e bate lá a farinha de condão e vai acontecer. Não existe isso, queridos. A perseverança alimenta a nossa fé, e o alcance daquilo que o Senhor colocou no seu coração vai ser através da sua perseverança, do teu comprometimento com o Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o convite de Jesus para nós. A princípio é um convite que você fala, puxa, não é um convite que me atrai a minha felicidade, porque eu vou ter que me negar e tomar a minha cruz. Mas, querido, se você não estiver dentro desse convite, você não está em lugar nenhum, você está perdido. Amém? Você está perdido. Você precisa entender que esse convite de Jesus é um convite para a genuína felicidade da nossa vida. Por quê? Porque é isso que vai nos trazer significado para nós. É isso que vai trazer para nós uma direção de significado, de propósito. E quando nós temos propósito na nossa vida, queridos, você enfrenta furacão, você enfrenta terremoto, você enfrenta tudo. Mas você vive aquilo com alegria, com gozo, com prazer, porque você sabe que o Senhor se alegra com você. O Senhor se alegra com a sua luta, o Senhor se alegra com a sua disposição, o Senhor se alegra com a sua perseverança. Por isso não desista, amados. Amém? Não desista, amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Continuando a nossa confabulação, Glória a Deus. Nós entendemos, e estamos começando a entender a diferença, ou a classificação, ou a definição de felicidade, por mais complexo que isso possa parecer para nós. Mas nós precisamos também saber que a felicidade tem que estar associado ao estado de espírito com o qual nós atravessamos a vida, com o qual nós caminhamos nessa vida. Porque eu preciso entender que a felicidade é muito mais do que um jeito de ir, do que um lugar onde se chega. Vou repetir. A felicidade eu preciso entender que é muito mais um jeito de ir, de caminhar, do que um lugar onde se chega. Ou seja, os caminhos existem para jornadas e não para destinos. Ou seja, a felicidade, ela não pode ser o meu objetivo de vida, ela tem que ser o meu caminhar, é a minha jornada, o meu caminho, a minha forma de enfrentar a vida. Independente se eu tenho filhos, independente se eu sou formado ou sou um analfabeto, independente de qualquer coisa,
Eu tenho o contentamento em mim. Eu estou satisfeito no Senhor. Eu sou grato, agradecido ao Senhor. Da minha boca não flui nenhuma murmuração, nenhuma reclamação. Na minha boca só existe a gratidão. Por isso o contentamento não se explica pelas coisas boas ou ruins da minha vida, mas sim pela minha capacidade de exercer domínio no meu estado de espírito. Para quê? Para que não haja abalos nas minhas emoções, para que não haja perturbação no meu espírito. O contentamento, ele vem preencher, né, essa satisfação em mim, e essa satisfação ela ocorre de dentro para fora. Né? O meu contentamento, ele não pode depender daquilo que eu recebo de fora. O meu contentamento não pode depender, né, do céu azul e do sol brilhante. Pode ser que tenha um dia de trovoadas e chuvas e ventanias, e o meu contentamento não é afetado por isso. Por quê? Porque ele vem de dentro para fora, e ele é alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que a felicidade, né, eu falei aqui na semana passada, que é uma árvore frondosa e cheia de frutos, e ela está onde plantamos. O problema é que na maioria das vezes nós plantamos ela longe, não no lugar onde estamos, mas longe, né? Então nós precisamos entender que o contentamento, ele é independente desse sonho que nós temos. O meu contentamento é independente se eu vou casar ou deixar de casar, se eu vou ter filhos ou deixar de ter filhos, se eu vou me formar ou não, se eu vou ter minha casa própria ou não, se eu vou ter meu carro ou não. O meu contentamento, ele existe dentro de mim, vivendo em mim, agindo em mim. Amém? Então nós precisamos entender que não importa as circunstâncias externas, não importa aqui, né, as trovoadas que surgem ao nosso redor. O que importa é que a minha satisfação, a minha capacidade de me adaptar dentro daquelas circunstâncias é que faz toda a diferença na minha vida. É que faz toda a diferença na minha vida. Então, se eu tenho como, né, me alimentar hoje lá na minha casa com um bife, né, arroz, feijão e batata frita, que maravilha. Mas se não tiver, eu tiver um ovinho, estralar um ovinho, né? Que maravilha. E nós temos que emprestar esse significado para a nossa família, para os nossos filhos também. Porque muitas vezes nós condicionamos a alegria e o contentamento dos nossos filhos por aquilo que eles vão possuir. Muitas vezes nós, né, com o nosso próprio egocentrismo, nós estamos ensinando para os nossos filhos, ou deixando que eles aprendam lá fora, que eles serão felizes e contentes na hora que eles tiverem um iPhone 6, na hora que eles tiverem, né, um tênis da marca, uma calça assim, o assado. E aquilo traz na vida, ou na consciência, no caráter, né, da nossa juventude, um caráter deformado, em que a alegria, a felicidade, o sucesso está condicionado àquilo que a pessoa possui e não àquilo que ela é. Amém? Então nós precisamos entender que o que importa para Deus não é aquilo que nós temos, mas aquilo que nós somos. Amém. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. Glória a Deus. Então nós precisamos, né, colocar, né, e tirar, melhor dizendo, né, da nossa existência esse discurso, né? Assim que eu, né, conquistar isso, ou assim que eu tiver aquilo, assim que o América for campeão da Série A, né, assim que, né, aí eu vou ser feliz. Né? Assim que a gente coloca uma condição. Olha, assim, né, é o tal da árvore. A árvore está lá. A minha felicidade está ali. Quando eu conquistar o meu casamento, quando eu conquistar a minha casa própria, eu não sei o que, eu começo a colocar um monte de coisa para condicionar a minha alegria, a minha satisfação. Mas a palavra diz isso para nós. Não deixe que isso aconteça. Né? A palavra contentamento deriva do latim, que é contento, ou contido, e sugere a ideia de conteúdo.
Então, contente é aquele que tem conteúdo em si mesmo, ou é capaz de usufruir do conteúdo da realidade na qual está inserido. Então, a pessoa que é contente, que vive essa expressão de contentamento, ela usufrui da realidade que ela tem, e ela se satisfaz por aquela realidade. Ela não fica olhando para o vizinho, ela não inveja, ela não quer se pautar a sua vida e a sua condução, enfim, daquilo que é a moda, daquilo que a sociedade prega. Você tem que ter aquilo, você tem que ter isso. Você, independente das circunstâncias, você aprende a viver dessa maneira. Então existe a possibilidade de contentamento dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. E foi o que eu falei aqui, foi o que nós falamos aqui. E eu quero, para a gente concluir a nossa mensagem de hoje, entrar aqui no capítulo 5 de Lucas, onde nós vamos narrar esse momento aqui espetacular da pesca, maravilhosa, ou da pesca milagrosa, como muitos dizem. Lucas 5, a partir do verso 1, nós vamos entender, que nós temos que tirar o assim que e colocar no lugar o apesar de. Nossa vida, ela vai seguir de acordo com a vontade de Deus. Não assim que a gente conquistar alguma coisa, mas apesar das circunstâncias, ela vai acontecer. Amém? Lucas 5, a partir do verso 1. Todo mundo chegou aí? Amém. Está aí atrás, Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém? Queridos, essa é uma passagem muito conhecida por todos nós. Mostra ali, um milagre do Senhor agindo, na pescaria de Pedro. Mas ali há um contexto que nós precisamos aprender nele nessa noite. Quando nós enxergamos o princípio dessa passagem bíblica, nós precisamos enxergar a Pedro naquela situação. Quando Jesus chega ali naquele momento, Pedro e os seus amigos pescadores, os seus sócios, tinham passado a noite inteira pescando. Imagina, você faz tudo certinho, você foi pescar à noite, de madrugada, que é o melhor horário de pescar, você preparou suas redes, você preparou todos os equipamentos, foi para o mar, foi lá, jogou a rede, não saiu nada, mudou de lugar, jogou a rede, não saiu nada, mudou de lugar, jogou a rede, não saiu nada, e você não tinha ideia por que não vinha nenhum peixe na rede. O normal, quando você vai pescar e você joga uma rede, com tarrafa e tudo mais, é que venha peixes. Ali não havia nenhum registro naquele lugar de que aquele mar, estava inabitado de peixes, porque era um lugar onde todos pescavam o tempo todo. Mas a realidade daquele dia, o momento daquele dia, a circunstância daquele dia, não haver resultado. Quantos de nós fazemos tudo certinho na nossa vida,
cumprimos todas as nossas obrigações, vamos para o trabalho, fazemos um bom trabalho, e etc, etc. E na hora que a gente puxa a rede, ela vem vazia, né? Como isso traz em nós um sentimento de frustração, um sentimento de que, puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? E aquilo traz angústia, traz, né, um sentimento ruim para nós, um ardor no nosso coração. Por quê? Porque, né, nós estamos falando aqui de quem trabalha arduamente, né? Aqueles pescadores, eu tenho certeza que trabalharam arduamente toda aquela noite. E eles estavam ali naquele momento em que Jesus chega, né? Cheio daquela multidão lá, eles estavam ali vivendo um momento de frustração, de tristeza absoluta. Imagina ainda ter que ficar lavando a rede, porque na hora que você joga a rede e ela volta vazia, vem cheio de folha, de galho, de alga, não sei o que, você tem que ficar limpando aquilo. Humilhação, queridos. Muitos de nós vivem momentos de humilhação na vida, por quê? Porque estão se esforçando e o resultado não vem, não acontece. E Jesus chegou ali naquele momento. A palavra diz aqui que aconteceu, no verso 1 começa assim, ó, e aconteceu. E a gente precisa aprender, queridos, que quando nós estamos vivendo momentos de frustração, dificuldade, é hora em que vai acontecer o agir de Deus. É hora de acontecer aquilo que Deus tem para nós. Amém. É hora em que você precisa saber que sempre quando você coloca a confiança em Deus, vai acontecer, queridos. Amém. Vai acontecer. E aconteceu. Amém. Ali havia um momento, né, em que a multidão chegava, né, puxa vida, de manhã cedo, porque eu imagino que isso aqui devia ser de manhã. E Jesus já chegou com aquela galera, e ele chega para Pedro, né, sem falar muita coisa, fala: Pedro, eu estou subindo no seu barco, afasta um pouquinho da margem aqui, que eu vou falar daqui. Amados, imagina a cena, Pedro vendo aquela confusão toda, Jesus chega, ele estava frustrado, estava cansado, passou a noite em claro, trabalhando, sem ver resultado nenhum, sem ter nenhum peixinho lá, porque Deus está pensando como é que ele ia chegar em casa e falar para a patroa que não ia ter comida para almoçar. E Jesus chega: poxa, Pedro, vamos ali que eu vou usar seu barco para falar para essa multidão. E Pedro, o que ele fez? Aceitou. Né? Muitos de nós, às vezes, né, Deus quer nos usar, muitos de nós, Deus quer fazer alguma coisa através de nós, e nós, através da nossa frustração, nós falamos: não, Deus, quero não, estou bem hoje não, estou triste, estou magoado, estou frustrado, vou fazer não. Arruma outro barco, arruma outra pessoa para fazer. Olha aí. Eu não estou afim não, fala da água mesmo. Quem já pensou desse jeito? Levanta baixinho assim para ninguém ver. Queridos, muitas vezes a frustração, a falta de resultados, né, faz com que nós, né, meio que relaxamos, deixamos a coisa para lá. Não, Deus vai encontrar alguém. Queridos, Deus vai agir através de você. Amém. Amém. Aleluia. Amém. A gente não tem como delegar isso não tem como terceirizar isso não. Você pode delegar um monte de coisa na sua vida, mas o agir de Deus é através de você. Amém. É através de cada um de nós. E é desta maneira que Deus nos ensina. Por quê? Porque ali, né, quer aquele quer não, Pedro ficou. A palavra aqui não fala o que Jesus pregou ali naquela manhã, mas com certeza foi algo relevante, que mudou ali o ambiente, mudou o coração de Pedro. E Pedro e os amigos dele, os pescadores, todos estavam do lado, porque estavam no barco, e ouviram tudo que Jesus falou para aquela multidão. Outra dica para nós: aquilo que nós ouvimos e permitimos ouvir, tem que fazer diferença em nós. Fala, Deus. A direção, a palavra. Quando eu estou aqui pregando para vocês, falando para vocês, eu aprendo tanto ou até mais do que vocês. Eu trago para mim e tomo para mim todas as pancadas também.
Porque eu sou um homem que sofre as mesmas paixões que vocês, as mesmas dificuldades de vocês. Amém? Então nós precisamos entender isso e entender que, né, as expectativas não respondidas podem gerar frustrações em nós, mas isso não pode nos paralisar, não pode nos impedir de viver a vontade de Deus, de viver o propósito de Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós, seja através do nosso barco, seja através da nossa casa, numa célula, seja através da igreja, em qualquer lugar. Nós podemos ser usados por Deus, independente dos nossos resultados ruins, independente daquilo que tem nos trazido frustração. Amém? Amém. Isso não pode trazer conflito no nosso espírito. Nós precisamos viver a plenitude da vontade de Deus. Pedro ali poderia ter falado, puxa vida, né? No capítulo 4 aqui de Lucas, né? Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Aí Pedro poderia ter falado, puxa vida, Jesus foi lá, salvou, né? Curou minha sogra, por que não faz eu pescar bem? Por que eu vou lá pescar e não consigo? Muitas vezes nós também colocamos isso nos nossos corações. Você fala, puxa, a vida do meu irmão está tão boa, as coisas estão tão boas para ele, por que não acontece comigo também? Né? Parece que meu irmão lá, né? Parece que Deus ama mais meu irmão do que a mim mesmo. Tire isso do seu coração, amados. Deus te ama. Amém. Assim como ama o seu irmão. Não há distinção para Deus. O amor de Deus é incondicional. E se Ele opera na vida de um irmão seu, pode e vai operar na sua vida. Basta você desejar, basta você confiar, basta você interceder nessa direção. Glória a Deus. Se deixe ser usado, coloque o seu barco à disposição de Deus. Coloque o seu carro, coloque a sua casa, coloque a sua vida à disposição de Deus. Eu tenho certeza que o agir de Deus vai mover e a sua rede vai sair cheia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Aconteceu. Jesus pede para entrar no barco de Pedro, e Pedro, vivendo este momento difícil, né, cansado, ele permite. Deus usa o barco de Pedro. Deus fala, apesar da dor que Pedro estava vivendo, da vergonha que ele estava vivendo naquele momento, ele permite que Jesus fale através dele. Eu estou vivendo um momento que eu estou vivendo, mas eu permito que Jesus fale através de mim para a sua vida. Eu não posso, né, deixar que as minhas frustrações pessoais, que as minhas dificuldades pessoais impeçam de Deus falar através de mim para você. E que você receba com todo amor e com todo carinho, né? Como eu gosto de dizer, né? Põe amor nas minhas palavras. Amém? Põe amor nas minhas palavras. Eu falo isso com todo o amor do mundo. Amém? Então não dá para a gente saber o que Jesus falou para aquele povo, mas eu sei que ele falou alguma coisa que transformou, né, o ambiente e a fé daquelas pessoas, daqueles pescadores que estavam ali. Por quê? Porque logo após aquilo acontecer, né, logo após, né, acabar ali o culto que Jesus fez ali naquele momento, ele faz uma direção para Pedro incômoda. Jesus sabia que Pedro tinha passado a noite toda, né, lá pescando e não tinha atingido nada, conseguido nada? Provavelmente sim. E eu vou mais além. Provavelmente, né, a vontade de Deus era que Pedro voltasse mesmo vazio. Porque se o barco de Pedro tivesse cheio naquele momento, Jesus não ia poder subir para poder pregar. E aí, né, muitas vezes nós entendemos que aquela circunstância, que aquele momento difícil que nós estamos vivendo, é obra do capeta, não é vontade de Deus. Porque daquela maneira ele irá agir. Daquela maneira ele irá agir. Daquela maneira ele tem como agir na nossa vida. Porque se estiver cheio o barco, nós não vamos dar espaço para ele agir. Fala, Deus. Amém. Pedro poderia, né, depois desse convite de Jesus, né, vamos lá voltar, vamos lá, né, lança as redes novamente. Ele poderia dizer para Jesus: não vou, Jesus, você está louco? Eu passei a noite inteira,
Ninguém pesca de dia, não. Se eu for lá agora, como é que vai sair pesca? Então nós muitas vezes colocamos isso para Deus. Deus, não vou, não quero. Não, já tentei isso várias vezes. Já tentei chamar aquela pessoa para o culto 350 vezes e ela não vai. Jesus está falando, chama mais uma. Fala, Deus. Aleluia. Ai. Chama, não desiste. Lança a rede, ela vai sair cheia. Aleluia. Amém. Lança a rede. Não deixe calar a voz da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, por causa da sua frustração. Não deixe calar a voz de Deus. Não deixe a sua frustração. Não deixe. O Senhor é maior. Amém. O Senhor é maior que todas as nossas circunstâncias. Amém. Então nosso desafio é permitir que a mensagem seja anunciada no nosso barco, mesmo ele estando vazio. Amém? Permita Deus te usar, mesmo você ainda estando vazio. Amém. Não espere você estar cheio para poder ser usado. Não espere. É dessa hora, é dessa maneira que Deus nos usa. É da maneira como nós estamos. Amém? Após pegar a palavra, Jesus liberou uma palavra sobre Pedro. Lança as redes. E Pedro então viveu o quê? O sobrenatural de Deus. Pedro não questionou. Muito pelo contrário. Por quê? Porque Pedro poderia dizer para Jesus, olha, Jesus, por causa de eu ter trabalhado a noite inteira, estar cansado, não ter dado nada, por causa disso eu não vou. Mas o que Pedro responde para Jesus? Apesar de eu ter trabalhado a noite inteira e tentado pescar e não conseguindo, apesar disso, sobre a sua palavra eu lançarei. Jesus. É dia, a noite é como eu disse aqui antes, muitas vezes as nossas justificativas são justificativas reais. Pedro estava cansado, passou a noite inteira pescando, de dia não é hora de pescar. Ele tinha um monte de justificativas para dizer para Jesus, Jesus, não dá, não vou fazer isso não, vou mais. Mas ele, apesar disso tudo, ele falou, sobre a tua palavra. Aleluia. Pedro lançou as redes, mesmo com todas essas circunstâncias que eu disse aqui. Então, apesar das dificuldades, apesar do cansaço, apesar da crise, apesar da violência, apesar do frio que está lá fora, apesar, eu vou lançar na rede. Aleluia. Eu vou lançar a rede. Eu vou lançar a rede. E é nesta hora que o agir de Deus se faz. É nessa hora que o milagre de Deus se faz. Aleluia. A pesca chama milagrosa porque Pedro, apesar das circunstâncias, ele confiou na palavra de Deus. Apesar das dificuldades, ele confiou, ele foi, ele lançou a rede. E a palavra diz que a rede estava tão cheia que ela estava a ponto de se partir. Teve que chegar outro barco, teve que entrar um monte de gente para ajudar. Quando você age debaixo da palavra de Jesus, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, o resultado vai ser tão grande que você vai precisar de muita gente para te ajudar. Aleluia! Amém? A lógica da vida que nós carregamos muitas vezes, impõe barreiras para o agir de Deus. A lógica que eu falo e que traz muitas justificativas para nós, impedem o agir de Deus. Por quê? Porque Deus age da maneira dele. O reino de Deus tem todas as suas formas de agir e elas são diferentes daquelas que nós pensamos. A palavra diz, que o pensar de Deus, os meus pensamentos são maiores que os teus. Deus fala isso com Jeremias. E Jeremias estava lá, sendo exortado para seguir, para ser um profeta, e ele fala, não, eu sou, nasci assim, assado, eu não sou bom e tal, etc. E olha que os meus pensamentos são maiores que os teus. Graças a Deus que os pensamentos de Deus são maiores que os meus. E eu preciso acreditar nisso, e eu preciso confiar nisso, porque a providência de Deus vai agir e vai acontecer quando eu lançar a rede sobre a palavra dele.
Vou lançar, vou crer, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a verdade de Deus, essa é a direção de Deus para nós. E para concluir, Senhor Deus, queridos, é por essas coisas é que nós alcançamos uma vida de plenitude. É por essas atitudes, é por essas percepções que vão nos direcionar da maneira como Deus quer, vivendo aquilo que Deus tem para nós, e não se prendendo apenas ao momento difícil, não fechando a nossa visão a este momento de dificuldade, de dor, de sofrimento, de carência, de escassez, mas enxergando adiante, porque a pesca do Senhor para nós está adiante de nós, e nós temos que viver cada momento, cada etapa, cada vitória, passo a passo na nossa vida, acreditando na palavra de Deus e conclamando e colocando em prática a palavra de Deus, porque quando estamos firmados na rocha, pode vir a tempestade, pode vir a ventania, e nós não cairemos, nós não seremos daqueles que desistem. Quantos aqui já viram pessoas, que vieram aqui e desistiram porque veio uma tempestade, veio uma dificuldade, e ela se sentiu abalada, sentiu o espírito angustiado e acabou fugindo, buscando alternativas fora daqui? Nós precisamos crer no agir de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não precisamos ficar preocupados com o que haveremos de comer, com o que haveremos de vestir, porque o Senhor vela por nós, o Senhor nos ama, o Senhor tem a provisão dele para nós. Então possamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em nome de Jesus. Que nós joguemos fora tudo aquilo que vem nos aprisionando, as nossas emoções, vem aprisionando a nossa fé, vem dificultando o caminhar na presença de Deus. Queridos, coloque a sua esperança no Senhor. Amém. Viva cada dia vivendo a esperança no Senhor, vivendo e praticando a palavra de Deus, vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós. Deixe Ele falar através do seu barco, da sua vida. Deixe Ele falar pelo seu testemunho pessoal. Deixe Ele falar através daquilo que o Senhor tem para fazer através de você. Mas não se preocupe com o que você precisa ter, mas se preocupe com aquilo que você vai ser na presença de Deus. Amém. O seu caráter, a sua santidade e a sua busca pela vontade de Deus. Quem não é capaz de presentificar a sua vida nunca será feliz, pois a felicidade estará sempre um pouquinho à frente. Quem não é capaz de presentificar a sua vida nunca será feliz, porque a felicidade estará sempre um pouquinho à frente. O que é esse pouquinho à frente? Assim que eu consegui isso, assim que eu consegui aquilo. E na semana passada nós falamos que essas pessoas que vivem em busca de alguma coisa para serem felizes, nunca são, porque quando alcançam também a sua própria insatisfação. O que importa não é o que nós ganhamos na loteria, mas o que importa é que nós pertencemos a um Deus que nos ama e que tem todo o seu poder agindo em nós e através de nós. Amém. Então fique atento à sua potencialidade, fique atento ao chamado de Deus, fique atento aos talentos que Deus colocou em tuas mãos. Não desperdice isso de maneira nenhuma, porque eu tenho certeza que quando você colocar em operação os talentos e os dons que Deus te deu em favor da vontade dele, do propósito dele na sua vida, você vai encontrar contentamento na sua vida. Amém. E você não vai olhar para o lado, não vai olhar para as circunstâncias. O contentamento vai preencher o seu ser e você vai ser feliz, porque você estará vivendo o dia e a vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Viva isso pelo amor de Deus, viva isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode colocar de pé? Te agradecemos, Senhor, por mais esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo agir da Tua palavra em nós. Senhor Deus, nós queremos aprender mais de Ti a cada dia. E que este aprendizado, Senhor Deus, signifique em nós mudança, transformação, crescimento, Senhor. Que possamos viver, ó Deus, genuinamente a Tua direção e o Teu querer para nós. Que nós encontremos no Senhor significado
para nossas vidas. Que encontremos, ó Deus, no Senhor, na Tua direção para nós, no Teu propósito para nós, a verdadeira alegria, o contentamento em nós. Porque, ó Deus, isso vem do Senhor, vem do Teu Santo Espírito que habita em nós. E que isso, ó Deus, possa produzir transformação em nós. Que nenhuma emoção errada, que nenhum pensamento distorcido, Senhor, venha impedir o Seu agir em nós. Entregamos a Ti, Senhor Deus, o nosso coração nessa noite. Cuida, transforma, restaura, Senhor Deus. Queremos ter um coração igual ao Teu, Pai. Queremos ter um coração rendido aos Teus pés. Queremos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. E, ó Deus, e que ao ouvirmos a Tua voz, nós passemos, ó Deus, a sermos praticantes daquilo que o Senhor nos direciona, Pai. Abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, Senhor Deus. Tira de nós, ó Deus, toda cegueira espiritual. Em nome de Jesus. Que possamos enxergar, ó Deus, a Tua direção genuinamente. Ó Pai, que as nossas emoções não impeçam o Teu agir, que não abalem, Senhor Deus, o nosso espírito e traga em nós um espírito conturbado, Senhor Deus. Que nenhuma frustração venha, ó Deus, impedir a nossa perseverança no Senhor. Ó Deus, se os peixes não vierem, nós possamos seguir a si mesmo, junto do Senhor. Porque quando estamos juntos do Senhor, sabemos que há palavra, sabemos que há proteção, sabemos que há direção, Senhor Deus. Quando estamos juntos do Senhor, nós ouvimos a Tua voz e lançamos as redes no lugar certo. Quantas vezes forem necessárias, quantas vezes o Senhor direcionar para lançarmos as nossas redes, nós as lançaremos, porque sabemos que ali haverá colheita abundante para nós. Não só para a nossa vida material, mas também para a nossa vida ministerial. Que nós não nos deixemos viver um evangelho vazio, condicionado àquilo que nós recebemos, mas que acima de tudo nós possamos sermos gratos ao Senhor, sermos, ó Deus, aqueles que são satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque a Tua palavra diz que se formos fiel no pouco, sobre muito o Senhor nos colocaria. Que nós tenhamos um coração fiel mesmo no pouco, mesmo na escassez. Que cada um aqui nesta noite, Pai, saia transformado, com contentamento no coração, independente das circunstâncias. Eu profetizo na Tua igreja e nos Teus filhos aqui nesta noite, que haverá abundância nessa pescaria. Que as redes não virão vazias o tempo todo, mas que a provisão do Senhor virá, seja de vida, seja de almas, seja de colheita na sua família, seja de cura, de libertação. Eu não sei qual é a colheita, qual é a pescaria que cada um aqui precisa, Senhor, mas o Senhor sabe. E eu venho profetizar sobre eles, ó Pai, que haja abundância, que haja resultados, ó Senhor, e que cada um aqui tenha paciência e perseverança, para que não desista quando os resultados não chegarem, mas que saibam que eles chegarão. Amém. Eles chegarão. Amém. E nós seguiremos firmes nesse propósito. Seguiremos firmes, independente se demorará um dia, uma semana, um mês, 3 anos, 5 anos. Nós seguiremos, porque sabemos que no Senhor nós venceremos. Obrigado, Deus. Leva cada um aqui, ó Deus, em segurança para a sua casa. Abençoa, Senhor Deus, esse resto de semana. Que o contentamento seja, ó Deus, não só presente na vida deles, mas que contamine a casa, a família, o lar, o local de trabalho, a escola, onde eles estiverem, todos possam perceber a diferença do Senhor na vida deles. Eu abençoo, Deus, cada um deles, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, querido? Você possa ir em paz, que o Senhor te acompanhe.